Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor aqui no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu sou o Leandro de Souza e fico com você na próxima meia hora. Então, vem comigo. E o mercado voltou a ajustar para baixo as expectativas tanto para a inflação quanto para o crescimento econômico neste ano. As informações são do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2021. A projeção dos analistas para o IPCA recuou pela terceira semana seguida, de 10,04% para 10,02%, que indica um forte estouro da meta, que é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, a estimativa de crescimento recuou de 4,58% para 4,51%. Para a taxa básica de juros, Selic, permaneceu a expectativa de que ela termine em 2022 em 11,5%. Já a projeção para o dólar subiu, foi de R$ 5,60 para R$ 5,63. Pois é, essa questão da inflação realmente preocupa não só o consumidor, mas também o governo federal. E com a inflação em alta, tem consumidor que no supermercado está recorrendo ao grão de bico e ao ovo como alternativa à carne. O supermercado se tornou um desafio, onde o objetivo é adequar a lista de compras ao orçamento do mês. Quem passa por esses corredores, como a Dona Maria, já sabe. Bem mais caros, né? Em vista do ano passado, subiram, estão bem, assim, difícil. Acho que está bem difícil para a população, né? Tudo está subindo. Pois é, com a alta da inflação, a conta fica cada vez mais pesada e o carrinho cada vez mais vazio. O pessoal está comprando menos e optando para promoção, porque aí se não tiver promoção o pessoal não leva, né? Compra bem menos e está diminuindo o consumo, né? De acordo com o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação subiu 1,17% em novembro. Somando esse número aos 9,57% acumulados ao longo do ano, 2021 nem terminou e já batemos o recorde de inflação, 10,74%. A situação obrigou até o próprio supermercado a ser cauteloso na hora de repor o estoque. A mudança de hábito que nós estamos vendo no nosso consumidor, ela começa em nós do comércio, né? As compras que eram mais volumosas antigamente, hoje elas estão dando lugar a negociações mais rápidas, mais flexíveis, para que a gente possa ter aí uma elasticidade melhor nas negociações e para que a gente possa oferecer para o nosso cliente uma gama maior de produtos e com preços mais acessíveis, né? A boa e velha criatividade, a boa e velha pesquisa, ela hoje também faz parte do nosso cotidiano. E se o preço não está cabendo no bolso, a solução encontrada por muitos consumidores foi substituir o produto mais caro pelo mais barato. Um exemplo é a carne. Ainda que o valor tenha diminuído depois de 16 meses de aumento, ela ainda está 22% mais cara em comparação aos últimos anos. Aí, opções como o ovo de galinha e o de bico entraram em cena. A procura desses produtos tem crescido ao longo de 2021. Para se ter uma ideia, em novembro, a venda de ovos aumentou 16%. Já a de grão de bico disparou. De 8% em outubro, chegou a 14% no mês passado. Osmar é produtor de grão de bico em Cristalina, Goiás. Nesta fazenda, ele planta aproximadamente 300 hectares. Ele mostra para a gente o galpão de armazenamento vazio, já que todo o estoque deste ano foi vendido. Se eu tivesse, esse ano, o mesmo tanto de grão de bico que eu tinha em 2018, ou seja, algo em torno de 4.000, 5.000 toneladas, venderíamos com tranquilidade e remuneraria muito bem o produtor. Eu acho que a produção nossa ainda é muito pequena. O Brasil consome aí em torno de 8.000 a 10.000 toneladas e a produção nacional, eu acho que hoje, no ano de 2021, não chegou nem a 1.000 toneladas. Quando se fala em aumento de consumo, existe uma preocupação a mais. Entre a plantação e a colheita de bico, o tempo médio é de 120 dias. Com isso, para pensar em 2022, era necessário começar a plantação ainda esse ano,
O problema é que a semente está em falta. 2022 eu mantenho a mesma área que eu plantei, não tenho semente, já surgiu até alguns clientes interessados em me comprar semente. Eu não tenho semente, eu tenho a minha semente e umas 10 toneladas, 12 toneladas, que vai dar uns 100, 120 hectares para ser comercializado. Vivendo o segundo ano de pandemia da Covid-19, a economia do Brasil ainda tenta respirar. De acordo com o Banco Central, a meta é de que a inflação no ano que vem fique em torno de 3,5%. Até lá, o que resta é a esperança. A nossa expectativa, né, é de que esse momento turbulento que a gente está passando, ele diminua, que as pessoas possam ter mais liberdade e para que a gente volte a funcionar como o nosso velho normal, né? Que a gente volte ao normal aí, para que as pessoas possam ter mais liberdade e mais, né, vontade de sair às ruas, de sair para procurar o emprego, de sair para trabalhar e a gente volte a ter o nosso cotidiano bem normal. E olha só, o Vale Gás começou a ser pago hoje para mais de 108 mil famílias que integram o programa Auxílio Brasil e que moram em um dos 100 municípios de Minas Gerais e Bahia que decretaram estado de calamidade pública por causa das enchentes. O valor do benefício é de R$ 52,00, o que corresponde à metade do valor pago por um botijão de 13 quilos de gás de cozinha. Em todo o país, quase 5.500.000 famílias estão credenciadas a receber o Vale Gás. Elas terão o benefício depositado a partir de 18 de janeiro, conforme o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. E neste ano, o governo federal realizou mais de 79 leilões. Ao todo, foram mais de 40 bilhões de investimentos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, avalia ser um ano para ficar na história. Olha, foi um ano em que nós ousamos, mesmo num ano de crise, provocada ainda pelas repercussões da pandemia do Covid, a gente se lançou ao mercado, ousamos, testamos e tivemos êxito. Foram realizados muitos leilões, a gente já chegou a 79 leilões realizados. Só este ano a gente contratou quase 40 bilhões de reais com a iniciativa privada. Fizemos leilão de 22 aeroportos, fizemos 13 arrendamentos portuários, fizemos leilões de 3 rodovias e o leilão de uma ferrovia. Então, um ano realmente para ficar na história, um ano que foi muito bem sucedido em termos de parcerias. Além disso, foi um ano que a gente continuou a estruturação de projetos. Então, avançamos bastante, então isso permite dizer que no ano que vem nós teremos leilões também igualmente importantes, com a primeira privatização portuária da nossa história, que vai ser do Porto do Espírito Santo, a 7ª e última rodada de concessões de aeroportos, onde a gente transfere os 16 últimos aeroportos da Infraero para iniciativa privada, incluindo Congonhas e Santos Dumont. Vamos ter leilões importantes de rodovias, como as rodovias do Bloco do Paraná, são 6 lotes de rodovias lá, a BR-381 Minas para 262 Espírito Santo, que é a ligação de Belo Horizonte para Governador Valadares e João Monlevade para Viana, a BR-116 Rio de Janeiro em Minas, com a ligação do Rio de Janeiro para Governador Valadares. Enfim, nós vamos ter um ano de 22 também importante, repleto de realizações, muito em função daquilo que foi construído, principalmente ao longo do ano de 2021. O governo realmente tem muito a comemorar em relação aos investimentos em infraestrutura. Ficou provado isso com os investimentos, principalmente, a gente vai ver logo mais daqui a pouquinho também, investimentos na exportação por meio de portos que foram, ou que receberam investimentos, os portos do norte do país. E a gente vai mostrar, você vai ver daqui a pouquinho também, como foi importante esse investimento e como isso impacta na economia do país. E olha só, por outro lado, a partir de hoje, os auditores da Receita Federal entram em greve em todo o país. Com isso, ficam paralisadas ou mais lentas as atividades de fiscalização tributária e aduaneira, isto é, de importação e exportação de mercadorias. A adesão ao movimento foi apoiada por 97% dos mais de 4 mil votantes. Foi um recorde de participação em Assembleia Sindical desde 2016, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A exceção da greve se dará nas fronteiras, onde haverá operação padrão, ou seja, em ritmo reduzido por causa de medicamentos e insumos médicos e cargas vivas e perecíveis. A greve vai acontecer, de acordo com o sindicato, até que o governo
faça a publicação do decreto de regulamentação do bônus de eficiência. O movimento acontece após o Congresso aprovar o orçamento de 2022, com cortes de recursos do fisco para bancar reajuste para policiais. E também o Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários convocou a Assembleia para esta segunda-feira para decidir se a categoria também vai fazer greve. Os auditores cobram do governo reajuste e equiparação salarial com os auditores da Receita Federal. A eventual paralisação dos servidores pode afetar as exportações do agronegócio. Cabe aos auditores fiscais agropecuários emitir a certificação sanitária para exportação de produtos de origem animal e vegetal. Se a categoria entrar em greve, a emissão do certificado ficará comprometida e terá impacto na exportação de grãos e de carnes, por exemplo. Agora vem uma notícia boa. Os chineses já estão à espera das primeiras remessas de carne brasileira depois do fim do embargo. Para alguns especialistas, a retomada das importações após 3 meses de suspensão irá aumentar a confiança do mercado chinês na carne bovina brasileira e ajudar a estabilizar o aumento dos preços do produto no mercado doméstico. A primeira remessa de carne bovina brasileira deve chegar à China por volta do Ano Novo Chinês, em meados de fevereiro. A China é o maior comprador de carne bovina do Brasil. Em 2020, o país asiático importou mais de 2 milhões de toneladas do produto, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Desse total, 40% foi importado do Brasil. E olha só, um surto de gripe aviária já matou mais de 5 mil aves migratórias em Israel. O governo proibiu o acesso de visitantes na reserva ambiental onde as carcaças dos grus estão sendo recolhidas. Centenas de frangos que podem ter tido contato com o vírus estão sendo abatidas. O governo já prevê importar ovos para evitar escassez no mercado interno. E a partir do dia 24 de janeiro de 2022, empresas de transporte rodoviário de cargas podem antecipar o crédito dos fretes na Caixa Econômica Federal. Juros a partir de 1,99% ao mês. Segundo o banco, a taxa máxima de juros dependerá do perfil de cada empresa, baseado no histórico de crédito do tomador. As empresas que contratam serviços de frete a prazo poderão pedir à Caixa que antecipe o pagamento diretamente para o transportador autônomo, que receberá o valor à vista na conta corrente, caso seja correntista da Caixa, ou na conta poupança digital, caso use o aplicativo Caixa Tem. O levantamento feito pela CNA mostra as vantagens de exportar grãos, principalmente soja e milho, pelos portos do Arco Norte. Com a melhoria na infraestrutura, o custo do transporte diminuiu. Veja na reportagem especial de Bruno Silveira e Wellington Ferreira. Para que os alimentos saiam das propriedades rurais e cheguem à mesa dos brasileiros e do mundo, é preciso seguir uma logística de transporte. No nosso país, o principal caminho dos alimentos acontece pelas rodovias. São 1.720.000 quilômetros de estradas. No trecho que liga Mato Grosso ao Pará pela BR-163, importante via de escoamento de grãos, o asfalto demorou a chegar. Por quase 40 anos, o cenário era desanimador. Quem tinha que atravessar a BR-163 se lembra das dificuldades. A falta de infraestrutura comprometia toda a logística, prejudicando produtores rurais, transportadores, empresas de exportação e também o consumidor final. Antigamente era um caos, né? Se chovesse, parou o transporte, se ficava parado aí à mercê do tempo, né? Esperar no sol, secar. Se nós pegássemos chuva no passado, chegava até uma semana para conseguir chegar aqui. Quem só enxergava lama e poeira, hoje encontra asfalto na maior parte do caminho. Dos 1.767 quilômetros que ligam Cuiabá a Santarém, 34 quilômetros ainda estão sem pavimentação. A BR-163, até 2019, ela tinha 52 quilômetros não pavimentados até Miritituba, o que fazia com que demorasse muito o tráfego. Então isso sempre causou problema, isso sempre foi
o custo extremamente elevado, porque o motorista conseguia fazer 2, às vezes 3 viagens por mês. Agora, com a pavimentação da BR, o motorista consegue fazer 6 a 7 viagens por mês. O paralelo 16 é uma linha imaginária que divide o Brasil em 2 grandes áreas produtivas. Dados reunidos pela CNA mostram que entre 2009 e 2020, a produção de grãos acima desse paralelo, que engloba as regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, aumentou 92,6 milhões de toneladas, crescimento de 165,3%. Em 2020, o Brasil colheu 227,4 milhões de toneladas, sendo 65,3% nas novas fronteiras agrícolas. A cada ano que passa, nós temos cada vez mais uma safra recorde. E acima do paralelo 16, que são as novas regiões, novas fronteiras agrícolas, isso também tem acontecido. Então, só no ano passado, nós produzimos, acima do paralelo 16, cerca de 148 milhões de toneladas, o que representa mais da metade de tudo que é produzido no país. Fatores importantes contribuíram para ampliar a logística de escoamento de grãos entre o Mato Grosso e o Pará. A pavimentação da BR-163 foi um dos principais avanços realizados no corredor logístico. E com as melhorias em infraestrutura, o transporte de soja e milho para os portos do Arco Norte passou por uma redução de custo de 26%. Toda a nossa produção ia para Paranaguá, né? Paranaguá. E não tínhamos a produção que tem hoje. Era inexpressiva a produção da região há poucas décadas atrás. Hoje tem produção e como é que nós vamos concentrar lá no sul? Não tem jeito. E a distância depois por mar. Então esse caminho era indispensável e está ficando pronto aos poucos. Já observamos uma redução de custo de cerca de 26% ao se transportar por esse trajeto. Isso durante o pico da safra. Quando nós estamos na entre-safra, essa redução de custo ela pode chegar até 30% a 35%. A logística que integra o asfalto com a água ainda viu a dragagem do rio Tapajós, a instalação dos terminais privados e a ampliação da estrutura de grãos nos portos de Belém e de Itaqui, no Maranhão. Medidas que também contribuíram para reduzir o valor do frete. O porto de Miritituba, em Itaituba, no Pará, é a primeira parada da produção vinda do Mato Grosso, que cresce em produtividade safra após safra. Nós temos já uma estrutura bastante considerável em Miritituba, tem uma capacidade de transbordo de 18 milhões de toneladas. O ano passado foram 11 milhões e meio feito o transbordo e esse ano nós acreditamos que deve chegar a 14 milhões de toneladas. Haverá um crescimento em 2 milhões e meio a 3 milhões ao ano pela BR-163. Realizamos muita exportação de soja, também bastante de milho agora e outros produtos também. A gente conhece o local e vê as novas oportunidades. Contra números não existem argumentos, a gente pode ver aí, quer dizer, o investimento em infraestrutura, inexoravelmente, ele é fundamental para o Brasil ganhar competitividade no mercado. É o que se chama de redução do custo do Brasil. A gente espera ainda mais investimentos, principalmente em ferrovias, também em rodovias, porque boa parte do nosso transporte vai realmente por caminhões, e na modernização dos portos, o que é muito importante para o produtor brasileiro, que dentro da fazenda, dentro da propriedade, ele sabe e sabe produzir muito bem. E amanhã você confere a segunda parte desta viagem pela BR-163 de Mato Grosso até o Pará. Vamos ver as condições do asfalto e também o escoamento dos grãos pelos portos do Arco Norte. A aliança do governo com o Congresso fez 14 de 24 projetos econômicos prioritários de Paulo Guedes serem aprovados neste ano. É um desempenho de 58%. Quem tem os detalhes é Ângelo Nascimento. Esse número é bastante celebrado por interlocutores ali do presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando de 58% então de projetos, né, que foram aprovados ali no Congresso Nacional, ou seja, considerados prioritários pela equipe econômica, principalmente então por Paulo Guedes, ou seja, ao todo 14 projetos dos 24 então ali defendidos, ou seja, de interesse, né, da equipe econômica do ministro da Economia. Então o saldo na percepção de interlocutores do presidente Jair Bolsonaro é extremamente positivo. É importante
importante chamar a atenção que, em relação à PEC dos precatórios, as leis de câmbio, também da cabotagem e das ferrovias foram as únicas aprovadas nas duas casas nos últimos 6 meses deste ano. O restante, então, teve a aprovação ainda no início do ano. É o seguinte, né? Por mais, então, que a gente está falando de micro, né, projetos aí, outros importantes de grande impacto, como reforma administrativa e tributária, não avançaram conforme, então, queria também a equipe econômica. Mas por que o saldo é positivo? Porque no meio do caminho de toda essa articulação, tiveram algumas questões que surgiram aí, entre elas, justamente, então, conflitos, né, do presidente Jair Bolsonaro com os comandos tanto do Senado como também lá do Supremo Tribunal Federal. Por isso, então, ainda tem um outro ponto que é importante destacar, né, o agravamento do cenário pandêmico aqui no Brasil. Então, por conta dessas variáveis, o saldo, de fato, na percepção desses interlocutores do Executivo é justamente muito positivo. Uma outra questão muito interessante de destacar, a gente conversando com interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, muitos classificam como personagem central para destravar, então, essas pautas prioritárias, é justamente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, né, que possibilitou, então, de fato, destravar essas discussões. Ele, inclusive, é muito elogiado nos bastidores ali por interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, porque é tido como principal articulador, ou seja, um facilitador da vida do governo ali no Congresso Nacional. Por outro lado, quem assumiu o papel de vilão foi o presidente do Senado Federal, quem diz isso também é o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, porque algumas pautas consideradas prioritárias, na percepção desses interlocutores, avançaram lá na Câmara dos Deputados, mas não tiveram uma celeridade, digamos assim, na tramitação lá no Senado Federal, como, por exemplo, uma que foi colocada, né, publicamente muito enfatizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é justamente aquela do imposto de renda, né, uma reforma do imposto de renda. Passou na Câmara dos Deputados por conta, claro, da digital de Arthur Lira, mas chegou lá no Senado Federal, não avançou. Por isso, então, o governo acabou batendo cabeça, estava com dificuldade de conseguir gerar receita para poder viabilizar ali o Auxílio Brasil, e a forma encontrada foi justamente a PEC dos precatórios, que avançou e teve a discussão finalizada ainda neste ano, abrindo o caminho, de fato, para o Auxílio Brasil, que é considerada aí a principal aposta, né, do governo, justamente para conseguir reeleger o presidente Jair Bolsonaro em 2022. Outras pautas, então, como reforma tributária e reforma administrativa, não avançaram neste ano, e também dizem aí que nem há possibilidade de avançar também no próximo ano, porque o próximo ano é ano eleitoral e, de fato, os parlamentares devem se debruçar em torno aí das respectivas campanhas eleitorais. Então, por isso, essas reformas devem ficar para o próximo mandato presidencial, reforma administrativa e também a própria reforma tributária. Uma outra questão também que o governo vai ter que dar um jeito, ou seja, vai ter que se organizar e conseguir um substituto para o líder, né, para o ex-líder do governo lá no Senado Federal, Fernando Bezerra, que deixou a liderança, ele que era tido como um personagem extremamente importante nessa articulação entre o Executivo e o Senado Federal, agora vai ter que conseguir um substituto, que é uma outra dor de cabeça que o governo vai ter, mas a partir do próximo ano. Por mais que não se pense em avançar com essas pautas prioritárias, reforma administrativa e reforma tributária, mas há necessidade sim de se melhorar o diálogo com o Senado Federal. Claro, o governo conseguiu emplacar a reforma, no caso a PEC dos precatórios. Tinha-se uma dúvida se conseguiria emplacar lá no Senado Federal, conseguiu, por mais que não conseguiu avançar com a reforma administrativa nem a reforma tributária, mas conseguiu votos para emplacar a PEC dos precatórios. Mas no ano que vem já chega então com esse pepino aí para poder descascar, que é justamente em relação ao substituto de Fernando Bezerra lá no Senado Federal. É a ver, mas na percepção de interlocutores lá do presidente Jair Bolsonaro, o saldo é extremamente positivo, uma vez que conseguiu avançar com esses projetos prioritários. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai realizar amanhã, dia 28, mais uma operação de compra para abastecimento de milho balcão. A estatal deve adquirir aproximadamente 4.000 toneladas do cereal em leilão. Segundo a Conab, o milho a ser adquirido será destinado para o Rio Grande do Sul, mais precisamente aos municípios de Erechim e Marau. E o programa de venda de milho tem como objetivo promover o acesso do pequeno criador de animais ao estoque público do cereal, sobretudo aqueles situados em locais mais distantes dos grandes centros e das zonas de maior produção. Podem participar dos leilões os produtores rurais, cooperativas e comerciantes cadastrados junto à Bolsa de Mercadorias, por meio do qual pretendam realizar a operação e registrados na data de realização do leilão do Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab.
além de estarem em situação regular no sistema de cadastramento unificado de fornecedores e demais exigências do edital. Nós vamos ficando por aqui. Eu volto amanhã às 18h30 com mais um Consultor Agro. Eu fico aqui e volto amanhã. Até lá, tchau para você.